goleiro que falhou e era o gol. Brenner. Aí começa a ficar marcado. Exatamente. Então, o que acontece? Ele sai do Flamengo, vai para Portugal, ele é rebaixado no futebol português e volta ao Brasil e joga bem no Corinthians. Acho que o Corinthians contrata um goleiro que já foi testado e aprovado. A história mais bonita que tende a acontecer é que ele chegou muito em baixa na carreira ao clube. Sim. De um clube que estava muito em baixa também. Obviamente, ainda corre risco de ser rebaixado. Quase foi pro Santos, Birner. Oi? Quase foi pro Santos, Hugo Souza. Você queria? Não, o Gabriel Brazão tá bem. Pode seguir aí. Foi bem contra o Goiás, Foi né? péssimo. Como eu sou daqueles do time que acha que o Corinthians não será rebaixado... Também. Somos dois. Por conta da qualidade de jogo e do elenco que foi montado da janela de transferências para cá e do trabalho que está sendo reconstruído ou construído pelo Ramon, eu imagino que se o Corinthians não for rebaixado, que é o que eu acredito, o Hugo continuar jogando bem, se o Corinthians conquistar um dos títulos que está em disputa... Das Copas. Eu acho que você tem uma história linda de recuperação... É mesmo, concordo com você. Atrelada do jogador ao clube. Mas só dá para saber depois se vai acontecer ou não. O Bubu tá olhando com uma cara de quem não gostou. Não, que eu vi um trovão, vocês viram? Foi a trovão aquilo? Eu não vi nada. Não, sabe o que é isso? É dentro da sua mente. Alerta de pergunta! Opa! Agora não adianta nada ele Não, ganhar a alerta Copa de do Brasil pergunta. e ser rebaixado que ele foi em Portugal, né? Ele não entendeu, cara. Porque você lembra do Palmeiras 2012, né? Que ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado, você trabalhava lembra? como- Você acha que o Corinthians será rebaixado? Não, já cravei aqui. Eu abracei o Corinthians não cai. Já abracei. Os corintianos comecem a ficar preocupados, hein? Eles aqui com a segurança Vou que te contar. Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória, Bragantino, Juventude, todos muito animados. Ele garantiu o título do Eles Flamengo. Eles estão exultantes o com Tite essa. não me permitiu. Eles estão exultantes. Agora, você tá todo animadinho. O Santos, então... Para. O Santos já subiu. Para. E eu Tá bom. conheço o Santista, aliás, eu fico muito perto de Santista, né? Sim. Alô, Paulo Lima, um Ele abração não pro Paulo quer Lima, o grande título, santista. porque acha que vai manchar a história gloriosa o do Birner já Peixe, falou bicampeão isso. do mundo, Tri da América. Se estiver lá no site, Agora, lá na história, tá, essa bola toda campeão pra da escolher se Série vai ser B, campeão ou não. não, quer subir em segundo, em terceiro ali. Mas o aniversário você- do Tavares foi essa semana? Foi semana. Você falou sobre o barulho. Barulho é de alerta de Essa bola pergunta. toda pra escolher Eu se vai quero ser fazer a campeão ou não. pergunta para vocês dois Isso. responderem. Só mais uma pergunta, Calma, só uma coisa, tem que pagar uma pergunta aqui. Quem você acha que é mais goleiro? O Hugo ou o Carlos Miguel, na tua opinião? Ele é mais goleiro que o Carlos Miguel? Você e o Mauro vão responder. Vai. Eu acho que o Carlos Miguel tem mais potencial. Eu vejo mais potencial. Quando eles são jovens ainda para goleiros, sim. né? Os goleiros às vezes amadurecem mais tarde do que jogadores de linha. Eu acho que o Carlos Miguel tem mais potencial. Os dois têm início muito promissor, só que o Hugo já oscilou demais, né? E oscilou bem para baixo. Ele teve um momento de baixa mesmo, né? Que a carreira dele aparecia meio que perdida. E ele tá agora dando a volta por cima, como gosta de dizer o Birner, né? Ele fala mesmo. Né? Que Todo dia. a vida vem em Ele fala que é igual viaduto, cíclica, né? né? Um dia por cima, um dia por outro cima. dia Eu e Então, o assim, Tati falamos isso. o Hugo já passou por isso. Teve mais altos e baixos. O Carlos Miguel, por enquanto, eu acho que é um pouco mais regular. Então, no momento, ainda eu Mas acho que o você Carlos não Miguel é. está vencendo essa disputa por pontos. Ali tem o Carlos Miguel com 26 e o Hugo com 25. E você, Mauro? Qual que você responde? 25 anos. Você que é o nosso estatístico. Não, eu acho muito parecidos, cara, assim, muito. O Miguel, se tivesse ficado, estaria fazendo um enorme sucesso, como o Hugo está fazendo. Mas foi embora, eu acho que o Corinthians está feliz com o Hugo. Quem vai no futuro ser maior e tal, para goleiro demora um pouco, né? A gente vai demorar para saber, mas eu acho que o Hugo tem um futuro enorme no Corinthians, só não sei se o Corinthians vai conseguir comprar. Estou esperando uma notícia de quem comprou, porque o Flamengo, como não recebeu o dinheiro do Mateuzinho no começo do ano, nas parcelas, está exigindo, ao invés de 4 parcelas, que o Flamengo pague à vista. O Corinthians paga a Desculpa, vista. que o Corinthians pague à vista, porque ele não confia no fiador, que o fiador do Mateuzinho não funcionou. Mas o valor é baixo, né, Mauro? O Mauro, negócio de fiador, problema, o Mauro trabalhou muito tempo com números. São 4 parcelas de 200 mil euros. E aí dá 800 mil euros. Semestrais, né? Isso aqui. Agora estamos falando que é o cash ali na... Não é porque como houve atraso no Mateuzinho e havia um fiador, né? Esse fiador é danado, hein? E o fiador não honrou e também, enfim, mas atrasou o Mateuzinho. O Flamengo agora está meio reticente. E não sei, pelo que o Flamengo já se pronunciou, pode ser que o contrato permita isso sim, não. Eu quero à vista agora, senão não libero. Porque se está no contrato que é 4 vezes, é normal, você tem que chegar e pagar as 4.
Mas, enfim, acho que de um jeito ou de outro, Eu também acho que vai ser resolvido. ele vai ser resolvido e vai comprar. E aí não vai sair só nesse preço, porque o Corinthians já pagou um pouquinho quando pegou e já gastou 500 mil num jogo, 500 no isso outro, aí. já tem 1 milhão e já tinha dado uma entrada de 1 milhão. A coisa vai ficar uns 7 milhões mais ou menos aí, mas que vale, né? Que vale. Aí você vai me perguntar, é barato? O Carlos Miguel também foi vendido muito barato. Meio elas por elas, 4 milhões e meio, com 4 milhões e meio. Por quê? Porque E aí eu acho que pesou também isso na hora de fechar com o Hugo e o Flamengo não teve como valorizá-lo mais. O que o empresário falou sobre o Carlos Miguel. Pô, mas ele vai ficar na reserva do Cássio, esse cara não vai aparecer, como é que eu vou um dia conseguir vendê-lo? Etc. Aí, resultado, botaram uma multa baixa. E eu acho que isso aconteceu. Será que eles se lá arrependeram, com Mauro? os dois, tanto Flamengo como Corinthians. Você acha? É que o Hugo também ia ser reserva no Flamengo, você sabe. Ele Nem ia brigar saiu, o com o problema Rossi, foi lá pra fora, voltou. Hein? Você acha que não ia ficar ali? Porque ele podia ser testado, Você né? está dizendo que o Hugo é melhor que o Rossi, é isso? Não, tô dizendo que... Não, você disse isso. Mas a condição Você disse isso. dele- Flamengo- Você disse isso. Agora assume. O Você Fla- opinou, agora você disse isso. Lamentavelmente, Mundo há uma Menezes. tendência de Vitor Você Vini disse isso. para Ninguém aqui falou que ou se não. o Distorção dos sensacionalismo. fatos. Distorção dos O que eu fatos. falei é que o Matheus não foi escalado na revezamento, goleiro de Copas, tal. O Hugo podia jogar. E aí poderia disputar com o Rossi. Mas o Flamengo, quando fez esse contrato aí, não sabia se o Tite ia fazer esse tipo de revezamento ou se o Hugo ia passar o ano inteiro na reserva, como se imaginava que o Carlos Miguel, com todo aquele potencial, o Corinthians nem ia descobrir esse potencial, porque ele ficaria o tempo todo na reserva do Cássio. Aí as coisas acontecem, o Cássio sai, aí, entendeu? Então por isso que ficou Mas na nesse relação preço. custo-benefício tá baixo para um goleiro, hein? Para os dois, E pro Carlos Miguel também e pro Hugo que tá chegando. Não, mas estou dizendo relação custo-benefício que eu digo de baixo valor para um goleiro que veio e resolveu tua parada ali, né? Assim, independentemente de qual for o melhor, eu concordo muito quando o Bubu avalia sobre o potencial. Eu acho que o Hugo é um goleiro de potencial enorme. A temporada dele é enorme, tem defesas espetaculares, classificações da equipe nos pênaltis. As classificações dos pênaltis fizeram o time andar nas Copas. Quando o time anda nas Copas, isso sustenta emocionalmente a equipe para o Campeonato Brasileiro, porque se estivesse jogando só brasileiro e não conseguindo os resultados, a situação estaria muito mais tensa do que está. A gente olha o desempenho do Corinthians nas Copas e vê um time capaz de competir contra quase qualquer equipe hoje em dia no futebol brasileiro, no nível respeitável. Então, assim, é óbvio que o Corinthians vai dar um jeito de contratar. Não, vai. Já é. Nem que gaste 5 milhões à vista, enfim, vai se dar não um chegar jeito de nisso, vai pagar. Você falou de negócio das Copas, né? Ele já passa para o corintiano aquela tranquilidade, vai decidir nos pênaltis, então a gente vai ganhar. Não, com e o Corinthians, entre aspas, né, Mauro? Não é que tá vivo, mas tá Muito com chance por na causa. Copa do Brasil muito por causa dele. Sim, claro. A situação que ele teve no Maracanã. O que já paga a contratação, você olha o gol. Agora, ele não tinha ido bem no lance do gol do Alexandre, gol, né? mas outras defesas garantiram Você vê 1 a 0. como o Bubu né? O cara faz bem 50 lances. Sabe Aí o- o cara erra não foi tão bem assim. O Bubu já vai pra cima do cara. Essa característica minha é muito forte, o contraponto. Por isso que me colocam no F90 SJD. e nessa posição Vai, aqui. então vai, É o fala pra eles lá. contraponto, entendeu? Mas ele debate- já se pagou o debate- mesmo. Já. Mas ele já se pagou se mesmo pagou. com as defesas de Com pênaltis. com de o tudo. avanço do Corinthians vai entrar o dinheiro porque ele fez Mas as defesas. Já se pagou. Vocês acham que ele é o reforço que mais entregou nessa última janela do Corinthians? Sim. É. Pensei em todos rapidamente, pensei no Garro, que não é a última janela, mas assim, do sim, ano não, inteiro, acho que não. talvez seja O seja Thales por enquanto Mágico que foi muito bem, mas ele entregou. teve lesão, né? Teve a boa fase interrompida por conta de contusão. O Hugo Souza. Não quer dizer que ele terminará classificação, assim. né? Carrilho, por exemplo, acho que vai ajudar bastante nesse final de Bom ano. jogador mesmo. André Ramalho acho que foi uma boa contratação, mas também não teve esse impacto que teve o Hugo Souza. No ano, o melhor jogador pra mim é o Garro. No ano. sim, no Aí a ano, temporada sim. toda, mas Sim. desses que chegaram no meio do ano, sim. Sim. E o Garro tá jogando realmente muito bem. É que o Hugo veio para uma posição que criou-se uma polêmica danada. Você tem a saída do Cássio, você tem um menino ali que vai negociar, joga. O contrato que fizeram para valer domingo vale um valor. No domingo, na segunda, na virada, já mudou o valor e lá embaixo para sair. Então, por isso que o cara chega também Carlos Miguel, sob pressão. que você tá Do falando, Carlos que tava Miguel, indo né? embora, Então, tem essa pressão que é muito grande em cima do Aí Hugo. foi um achado, né? A situação do Hugo de poder vir agora nessa função. O Corinthians Mérito de quem conseguiu observar isso. Né? observar e trazê-lo, porque não é fácil arrumar um goleiro que Não. chega e entra no gol e
não é veterano, né? Diferente, o Cássio foi pro Cruzeiro. Pô, mas o Cássio tem um quilo de experiência e tal, chega lá e vai tranquilo e tal. Aí você pegar a bucha de um time que não é bom, não era bom, né? Tem isso também, né? Agora está melhorando, ainda não é um bom time, tão confiável assim como o Corinthians, você ser titular no gol. Muito mérito do Hugo, sem dúvida, eu acho que é o maior reforço, sim. Bom, antes de um vídeo especial aqui, só uma pergunta. Os populares não param de se manifestar. Eles querem saber do Prats se, numa escala, tá o Hugo, o Carlos Miguel e o João Paulo. Qual você... Não. O João Paulo é um goleiro inferior aos dois. Não dá para comparar. mas... João Paulo, tecnicamente, tem muitos problemas. Um goleiro que tem muitas limitações. O João Paulo do Santos... E é o goleiro que, cá entre nós, é o goleiro do rebaixamento. Deixa eu fazer Isso é uma marca. O Hugo foi rebaixado com o Corinthians. Então aí tá errado, cara. Espera. Você fala toda hora, você persegue o rapaz. Não é perseguição. Os dois goleiros citados antes do João Paulo são superiores ao João Paulo. E Gabriel Brazão? João Paulo está melhor também. O segundo foi péssimo, mas está melhor. O João Paulo tem um goleiro que tem muita dificuldade, é um goleiro limitado. Ele salvou o Santos do rebaixamento há 2 anos, não foi? Eu vi bem. Não, mas nos Cara, 2 ele anos tá anteriores... magoado, cara. Ele tá magoado. Qual você acha que é a melhor colocação para um time do tamanho do Santos? Vai que nós vamos pro Que vídeo. está vivendo essa mancha irreparável da Tudo história, bem, Vitor né? Birner. Já que está nisso, você acha que é melhor o Santos subir em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar? Primeiro. Vamos lá, o povo na que TV, você ele faz com a acabou taça? com a sua Não. tese. Acabou com a sua Você tese. usa a taça para usar como exemplo o seguinte: Santos campeão da Série B, que isso nunca mais se repita. Isso tem que estar no clube. Santos campeão da Série B, que isso nunca mais se repita. Não é para dar volta olímpica, todo mundo ficar Agora, foi montado um elenco caro. Não, a taça vai ficar ali. Não tem como. Você não tem como apagar isso da história do clube. Não ganhou a Mas taça. Santos... tá bom, mas é que não tá Birner, vamos voltar nesse assunto. A gente já falou disso. Não aparece Olha lá, no Google. Olha o vídeo lá, olha o vídeo. Olha lá, Birner. Vamos lá, o povo na TV. Misericórdia. Gente, olhando a cara do Mauro Naves aqui, ele tá... Meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui nesse programa de loucos? Natiele, Piauí, Bahia, abraços a essa bancada maravilhosa. Te ocorreu isso, Mauro, em algum momento? Obrigado. Achei que eu tinha visto de tudo na vida, Um né? axé para a Bahia todo. Não, pelo contrário. Você não sabe a felicidade que eu tô de estar aqui e vou ser um dos primeiros a começar a comprar ingresso quando estiver aqui. Isso, Uma Mauro, e é pancada verdade. aqui, hein? Chama o break, Mauro, chama o break aí. Vai lá, Mauro. Vídeo não tem mais, né? Não, agora vamos pro intervalo. Chama o break aí. A gente volta e é rapidinho. Não mexe em nada aí não de controle remoto. Fica parado. Rapidinho no programa da ESPN que eu fazia. Olha, pessoal, voltamos e os próximos 30 segundos tem uma novidade muito legal do mundo do esportes. Prats, eu também gosto. Fica ligado e a gente já volta com o programa. Vamos lá. Tem que voltar semana que Você vem. tem que no voltar programa a maior, versão cara. completa. Não Tá é bom? possível. Volta. Volta, paga o ingresso, já te falei. Obrigado, Maurão, abraço. é uma honra. Birner, Abração. você sempre genial. Muito obrigado. Eu lamento por você ter colocado palavras na minha boca ao longo O do senhor programa. foi hoje né? sensacional. Quem pediu de volta? Ele ou ele? A gente conversa depois. Quem pediu o título de volta? É uma honra O estar ele ao ou lado do aqui? Mauro, E com lançar... o Prates, com o Aqui, ó. Bubu, com o senhor não. O que lançaram hoje, Bubu? Kamehameha. Não, hashtag o quê? Volta, Tite. Ele que falou. Você criou. Olha lá, a dúvida. Eu já vi cara... Você criou. Eu não. STJD rejeita pedidos de Vasco e Corinthians e mantém datas da Copa do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou, nesta sexta-feira, os pedidos de Vasco e Corinthians contra o adiamento dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O STJD rejeitou as solicitações dos clubes e manteve a inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro promovida pela CBF. O placar foi 9-0 contra as medidas inominadas. Assim, as datas dos jogos de volta permanecem da seguinte forma: 19 de outubro, às 18h30, Vasco e Atlético Mineiro. Dia 20 de outubro, às 16 horas, Corinthians e Flamengo. O auditor relator Maxwell Borges de Moura Vieira se posicionou contra os pedidos por entender que não houve prejuízo aos clubes e disse que já houve várias mudanças no calendário. Os demais auditores seguiram o voto do colega. O Vasco foi representado pelos advogados Pedro Moreira e Alan Belaciano,
que também é o presidente da Assembleia Geral do clube. Felipe Isabella defendeu o Corinthians. A inversão da tabela com o Brasileirão foi pedida pelo Atlético Mineiro, adversário do Vasco, e pelo Flamengo, rival do Corinthians, e atendida pela CBF antes das partidas de ida da Copa do Brasil. O Galo venceu em Belo Horizonte por 2-1 e o rubro-negro saiu do Maracanã com vantagem de 1-0. A defesa do Vasco por Pedro Moreira a lei geral do esporte é bastante clara. A tabela e o calendário das competições devem ser publicadas com 45 dias de antecedência do início das competições. Nesse artigo, há as hipóteses expressas para que haja um suposto adiamento. Nenhuma dessas hipóteses está prevista na casa em concreto, seja a apresentação de calendário de outros eventos, seja um transcurso de 2 anos na mudança do regulamento, seja a interrupção de competição por um período pandêmico. A questão da data da Conmebol também está prevista no calendário previamente publicada pela Conmebol. No entendimento do Departamento de Competições, o jogo ser marcado para o dia seguinte do retorno de uma data FIFA não se configurava estar dentro de uma data FIFA. A alteração foi realizada a requerimento dos clubes visitantes. A alteração da forma como foi feita viola a Lei Geral do Esporte, viola o regulamento e viola o equilíbrio e a isonomia da competição. Essa alteração gera um prejuízo gigantesco ao campeonato. O jogo de volta do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Vasco seria no Morumbi e depois em Brasília. O jogo será agora em Campinas por uma escolha do São Paulo. O Ministério Público do Estado de São Paulo oficializou a CBF determinando que esse jogo seja com torcida única. O Vasco pode pegar fora do seu estádio sem a presença dos torcedores por uma alteração de data que não deu causa. A defesa do Corinthians por Felipe Isabella. A CBF, na tentativa de se fazer um jogo entre Corinthians e Flamengo no final de semana, acabou por interferir numa série de jogos do Campeonato Brasileiro. No dia 20 de setembro, foram confirmadas as datas de retorno dos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Tanto o Corinthians quanto o Flamengo estavam cientes que no dia 17 de outubro jogariam um jogo de volta. Ambas as equipes sabiam que teriam jogadores convocados para a data FIFA. O Corinthians foi surpreendido no dia 27 de setembro com o pedido do Departamento de Competições para alteração das datas. O Corinthians respondeu no dia seguinte discordando da alteração. A CBF enviou mais de 10 páginas com seus argumentos para a alteração de datas, concordando com os pedidos de Flamengo e Atlético Mineiro. A entidade não se manifestou no julgamento.